Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast é onde você aprende aí da sua vida cotidiana através da Bíblia, de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje eu tenho uma convidada que, ela é sensacional, ela que é influenciadora cristã aí há mais de 3 anos já, acumula aí vários seguidores. Eu quero apresentar para vocês, então, a menina da Bíblia Gordinha, Brenda Matos. Muito obrigada pelo Seja convite. bem-vinda ao BeiraCast. Muito obrigada mesmo, amigo. A gente conversa assim sempre, sem as câmeras, então verdade. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Vai ser um pouquinho diferente. Eu quero que você se apresente pra galera, dê as suas credenciais pro pessoal, conta um pouquinho quem você é, pro pessoal que não te conhece, conhecer você também. Perfeito. Então, galera, meu nome é Brenda de Matos Martins. Meurer, tem mais um M aí no final agora. Pouco menos de um ano aí, né? Exatamente, que eu estou casada, glória a Deus. Coloque aleluia nos comentários. E, enfim, hoje estou casada e para sempre. Hoje social media também, né? Tenho esse cuidado com as redes. Sou influenciadora digital, então coloquei em prática nos meus clientes aquilo que eu faço nas minhas redes sociais. Legal. E agora, né, também escritora, que eu tenho essa vibe agora, né, que eu não sabia que existia isso também. E além disso, agora sou missionária, então é por isso que eu estou aqui. Exatamente. Então, já que ela falou sobre isso, o tema hoje é missão. A Brenda, ela foi convidada para fazer uma missão lá na Tailândia, né, Brenda? Isso. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como que foi essa missão, como foi a experiência dela, o que isso agregou na vida dela. Então, já vamos pro assunto. Eu quero que você me conte, então, como que foi essa questão do seu chamado para a missão. Como que aconteceu? Foi de repente? Tudo que acontece comigo sempre é meio bizarro, assim, né? Sabe, amigo? Porque eu tinha ido fazer... Isso ninguém sabe, então fica aí até o final pra você entender um pouquinho mais sobre essa história. O que acontece? Eu fui convidada para uma palestra para falar um pouquinho sobre missão nas redes sociais. E nessa palestra, logo depois, foi um missionário que tinha ido pro Camboja. Coincidentemente, além de ir pra Tailândia, como você disse, nós também fomos pro Camboja. Então, vai pegando aí as minúcias que Deus vai colocando na trajetória da nossa vida. Enfim, e eu vi aquele homem falando sobre missão no Camboja, quanto aquilo tinha mudado a vida dele. E naquele momento que ele tava falando, naquela palestra que eu fui chamada para palestrar pros adolescentes, eu fui palestrada. Não sei se essa palavra existe, mas mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. Não sei. Mas então... Enquanto ele falava lá, eu comecei a orar e falar: Deus, eu sei que eu sou casada, eu sei que eu tenho uma família pra cuidar agora, mas se houver alguma possibilidade de poder ir pra missão, por favor, que eu possa ir. E eu não imaginei que ia ser tão rápido. Porque isso foi dias, assim. A gente até ganhou, né, vidinha. Vidinha porque meu marido tá ali do outro lado nos bastidores. Não você aí que tá na câmera. Mas a gente até ganhou um globinho, assim... Ele tem uma luz, é como se fosse uma luminária. E eu lembro que quando eu liguei aquilo, eu vi aquele globinho iluminando, eu pensei, uau, esse mundo é tão gigante e a gente não sabe de nada. Talvez um dia eu possa ir pra algum lugar. Olha só. Só que isso dentro do meu coração. Enfim, passou-se um tempo e ali por junho, julho, eu recebi um convite. Uma mensagem aleatória, assim. Oi, tudo bem? Sem número, sem nada, sem nome. Meu nome é Lucas, eu sou da FM. E a Evelyn, do Camelo na Agulha... Ah, eu também sou youtuber, esqueci de falar. Verdade, tem essa parte, né? É tanta coisa que eu me esqueço da metade. E ela, do Camelo na Agulha, faz parte do canal que eu também participo. E aí, ela falou assim... eu tô convidando a Brenda pra ir junto comigo. Pra essa missão, pra ela não poder ir sozinha, né? Enfim, questões ali de organização mesmo. Quando eu olhei aquela mensagem, eu não tenho passaporte. E agora? Eu falo inglês minimamente. O que eu vou fazer? E daí, logo, o Nicolas falou assim, não, tu tem que aceitar. Vamos, vai ver. Vê aí o que tem. Aí, a gente fez, né, várias reuniões. A gente fez ali um planejamento de viagem. Ele explicou pra gente. A gente ia pra Tailândia, pro Camboja e pra mais um país, que agora me fugiu o nome. Mas, no final, realmente foi Tailândia e Camboja. Certo. E daí, a gente determinou ali que seriam em torno de 10 dias mesmo de viagem. Então, assim, foi um convite que eu não imaginava. Mas que a resposta de Deus foi muito rápida entre essa palestra e essa resposta. E eu pensando, meu Deus,
Eu casei agora, como que eu vou deixar meu marido? Como que eu vou fazer uma missão com tanto tempo, assim? E Deus foi lá e fez uma missão bem curtinha para que eu pudesse viver isso. Legal. E como que foi essa decisão para você de, tá, beleza, eu vou. Agora eu tô decidida que eu vou, e daí os preparativos, como que foi essa correria? Assim, eu tive mais ou menos entre 20 dias para organizar tudo. Meu Deus. Então, se você vai viajar pra missão, saiba, corre atrás do seu passaporte o quanto antes. A dica, tá? Agora os passaportes do Brasil, eles vão aumentar para R$400. Hoje é 275, 285, algum valor assim. Então, ainda assim, tá mais barato do que vai mudar para essa atualização. Então corre e garante já. Faz o quanto antes. O passaporte tem 10 anos de validade, então vale a pena, se for daqui 1, 2 anos, vale a pena ainda você fazer agora. Outro ponto muito importante, que a gente teve a ajuda da tia Lili, que vocês conhecem, essa tia também, né? Ela é enfermeira, então ela me deu todo o suporte nas vacinas. Ela olhou quais eram as vacinas que eram necessárias para esse país. Então isso é muito interessante para você também. Olhe dentro do site mesmo do país que você vai, eles especificam quais são as vacinas que você precisa. Ah, perfeito. No meu caso, eu precisei atualizar de tétano e de febre amarela. Então, normalmente para países da Ásia, febre amarela é indispensável. Senão você não passa ali e eles não te deixam ir mesmo. Outra coisa interessante, tô dando várias dicas, né? Muito importante. Outra coisa interessante também para você fazer missão é que você veja que alguns países precisam como se fosse um visto, né? No caso do Camboja e da Tailândia, é tudo online. Então, você faz o pedido online, coloca os documentos que são necessários, esse da vacina, a da comprovação da vacina e mais um pedido. Normalmente, no caso, a gente foi convidado para ir para escolas, para visitar as escolas de lá. Então, eles pedem... Tudo é personalizado. Exatamente. A gente recebeu uma cartinha dessas escolas, tipo, nós estamos convidando eles, realmente um convite para mostrar lá na hora de passar pelo visto, porque eles são, tipo, muito cuidadosos nessa questão da evangelização e do cristianismo. Enfim, a gente tem várias histórias aí pela frente para você entender que realmente eles não querem o cristianismo na janela 1040, que foi pra onde eu fui. Sim, e tudo isso numa janela de 20 dias. Exatamente, e assim, ó, corrido. Muito legal, muito legal. E quando você aceitou, então, e veio o convite e você aceitou, eu não consigo não lembrar de Isaías, que fala lá, Senhor, envia-me a mim. Como que esse verso fez parte da sua decisão? Ele influenciou em alguma coisa? Você lembrou desse verso na hora? Como que foi? Na verdade, esse verso, ele me marca antes mesmo da missão. Esse verso foi uma das primeiras pregações que eu fiz quando eu tava na época da pandemia, que foi quando eu realmente me senti uma missionária, só que dentro de casa. Eu comecei a utilizar minhas redes sociais para falar sobre o amor de Jesus nessa época, e foi quando o Eis-me Aqui, Envia-me a Mim, realmente funcionou para mim. E daí o outro verso que me mexeu muito também foi de Mateus 24, do Ide pregar o evangelho, e foi ele, tanto que quando a gente tava lá no Fortes, que é um evento, né, para jovens que a gente teve, que marcou muito vocês. Nossa, demais. Eu comprei a camiseta com o ID e eu pensei, essa vai ser a camiseta que eu vou usar quase todos os dias, porque ela me define, assim. Muito legal. Então, quando eu tirei a foto lá com a camiseta, meu Deus, eu estou com essa camiseta na Tailândia. Muito legal isso. Muito. E daí, então, depois desses 20 dias, tu fez todo o processo legal que precisava e chegou o dia da viagem. E Exato. aí, como que foi essa experiência de viajar? Foi o quê? 19 horas? Não, eu acho que foi deu mais? até mais. Deu quase 2 dias, porque a gente volta no tempo por causa do fuso horário. Ah, meu caramba. Então, assim, foi muito louco. Eu lembro que a gente entrou no avião e aí a gente comeu almoço em vez de janta. Que loucura. Tipo, porque eles já estão acostumando a gente com o horário que a gente vai estar lá quando a gente chegar. E daí era de madrugada, a gente comendo café da manhã. Enfim, era muito bagunçado, assim, a questão de horário. Então, de verdade, o que mais me pegou foi a questão do fuso. Foi conseguir me atualizar com o horário. A gente chama até de jet lag, que dá aquela bagunçada na nossa cabeça por causa do voo. Por causa dessa mudança de horário. E aí, tu entrou no avião, um tempão no avião. Não chegava nunca. Não chegava nunca. Nunca. Eu até eu tenho muita ansiedade. E quando eu tô muito ansiosa, isso acaba
literalmente saindo da minha pele. Então, eu começo a me coçar. Eu nunca tive além das mãos. Normalmente, eu coço as minhas mãos ou aqui. Como que chama isso aqui? Eu não sei como chama isso aqui. O meio do braço. É o lado contrário do cotovelo. Isso mesmo. Aí, esse negocinho também coça. Mas aí, começou a passar pelo meu braço inteiro. Meu Deus. Eu comecei a ter coceira aqui, na virilha, nas pernas. E imagina, você literalmente se coçando dentro do avião. Naquele aperto, né? Com 3 pessoas do teu lado, né? Eu e mais 2. E eu ali me coçando e não chegava. E a gente passou por aeroporto que tinha metrô dentro. A gente passou por aeroporto gigantesco, tinha que atravessar tudo, daí mudaram a gente de portão. Nossa. Enfim. Viagem, né? Os perrengues chiques, como dizem as influenciadoras, né? Exatamente. De viagem. Mas é muito legal, assim. Foi a experiência completa de como viver isso, do quanto é angustiante você não estar no seu país. O fato de você olhar as placas e não ter mais nada em português. Você não entender absolutamente nada, Ai, né? você, meu Deus, o que tá escrito aqui? Tomara que tenha em inglês, tomara que eu consiga ver alguma coisa que eu consiga identificar um pouquinho. Assim, nossa, é muito bom e ao mesmo tempo é muito angustiante. E aí você desembarcou na Tailândia, então? Ou você desembarcou no Camboja? O que acontece? A gente fez uma trajetória bem grande, assim. Então, a gente foi de Guarulhos pra Etiópia. A gente desembarcou lá, ficou quase umas 4 horas lá esperando. Então, eu tive contato com muita coisa legal já no aeroporto. Então, era a gente ali no aeroporto e as pessoas, do nada, você andando assim. E aí, a pessoa parava na sua frente e ia orar. Tinha muitas pessoas muçulmanas. Então, você via eles se virando para janelas e orando. Uma cultura totalmente diferente, né? Completamente. As mulheres com aqueles lenços maravilhosos e tudo muito diferente. A gente até foi achando que era um banheiro e, na verdade, era uma sala de oração. A gente passou ali pela frente, assim, que coisa mais diferente. O Alcorão, assim, as pessoas realmente orando, tirando sapatos para poder entrar nos lugares. Então, o baque da cultura já foi direto no aeroporto. Aí a gente foi pra Etiópia, ficou esse tempo ali, né, em conexão. E depois fomos da Etiópia, ou seja, estava na África, em Addis Abeba. E aí a gente foi pra Ásia mesmo, que daí foi pro Camboja. Foi pro Camboja. Pro Camboja. E daí lá no Camboja a gente pegou mais um ônibus de 6 horas pra chegar nas vilas onde a gente ia. Entendi. Que era Mundukiri, que era uma vila mais afastada, assim, que era onde tinha a escola, que era a escola de Jesus. Ah, legal, legal. E, enfim. E como que foi a experiência pra você de chegar no seu destino? Quando você desceu do ônibus e você chegou, a recepção que você recebeu, como que foi essa experiência? Me conta tudo. A recepção foi ótima, porque, graças a Deus, no primeiro lugar onde a gente foi, era o primeiro lugar que a gente ia encontrar uma missionária brasileira, né? A Estherzinha. E quando a gente encontrou ela nos abraçou com tanto carinho, assim, tipo, meu Deus, finalmente brasileiros! Ela falava assim, eu não acredito que eu tô falando português, eu tô muito feliz por causa disso. Porque, realmente... Ou ela tá escutando outro idioma que ela não entende nada. Ou tem que falar o inglês. Ou inglês. Então, e lá, nessa escola onde a gente foi, tinha missionários da África do Sul, da Alemanha, dos Estados Unidos e da Argentina. Então, a menina mais próxima que ela tinha ali, que realmente falava um idioma parecido, era da Argentina. Mas ainda assim, não é o português. Não. Então, ela agradeceu muito e abraçou muito bem a gente. Então... Foi aquele livro de, cheguei em um lugar onde fui bem recebida. E a escola, meu Deus, foi maravilhoso, né? Pra quem não sabe, meu sonho era ser professora. Então, quando eu fui lá ser prof, né? Eles falam, teacher. Eu sou teacher. E como que foi pra você ver esse choque cultural lá no Camboja já? Isso. O clima, como que era lá, a comida, como que foi... O clima era muito quente. É mais quente que que Joinville, vamos falar a verdade. Já é uma panela de água fervendo, né? Sim, era muito quente, amigo. E lá, aqui a gente tem umidade. Lá não tinha. Não tem. Então, meu nariz sangrava e dava um monte de casquinha de sangue, assim, porque realmente não tem umidade. É muito quente. E, ao mesmo tempo, depois lá tem a época das monções. E chove muito. Então, tipo, não tem um meio termo. Totalmente desequilibrado, né? Totalmente. Isso foi uma dificuldade que a gente teve. Quanto à comida, a gente fazia o máximo pra gente procurar comidas meio americanizadas, assim. Então, a gente vivia de Subway e de Burger King.
porque a comida era muito diferente. Muito apimentada. Tipo, o que não tinha pepper, tinha pepper. Eu tava lascado lá, então. A gente não conseguia comer nada, assim. Era muito, muito, muito apimentado. E, enfim, essa era a parte mais difícil de se administrar. Era a parte da comida. E dos horários, tipo, dava ali meio-dia, a gente morrendo de sono, porque aqui era meia-noite. Era quase 12 horas de diferença. Totalmente assim. Louco, né? Exatamente. E aí a gente tinha que estar lá 100% na missão. Então, eu acho que foi isso, assim. Foi difícil, mas ao mesmo tempo foi muito bom. Uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu até falei nas minhas redes sociais, foi a questão do tirar os sapatos. Que eles tiram o sapato pra entrar na escola, gente. Nossa, na escola? Na escola. Eles andam descalço dentro da escola como símbolo de respeito. E uma outra coisa que também era muito legal, que não é muito legal, mas que me chamou muito a atenção, era que eles tinham templos na frente das casas deles. Como explicação, era a questão dos espíritos. Eles acreditavam muito em espíritos lá. Então, se você tá doente, é porque você tem um espírito mau. Você tá passando dificuldades, é porque um espírito ancestral não gostou de alguma coisa que você fez. Então, eles têm esses templozinhos, assim, na frente de casa, para que os espíritos ancestrais daquele terreno morem nessa casinha. E aí os espíritos não incomodem eles. Então, diferente do Brasil, a gente não prega perdão lá. A gente prega realmente a força de Deus para combater esses espíritos. E explica para eles que esses espíritos não são almas de outras pessoas. Que, na verdade, são anjos caídos que tomaram forma dessas pessoas. Então, é um caminho muito totalmente diferente, né? Outra coisa que é muito interessante é que lá no Camboja foi um missionário daqui do Brasil, que é daqui de Santa Catarina, ali de Florianópolis, o William Geisler. Ele fez um livrinho para as crianças que, na verdade, não é um cordeirinho que é sacrificado, é um touro. Porque lá você vê touros por todos os lugares da cidade. Na cultura deles. Então, é o cuidado de você evangelizar numa linguagem que as pessoas entendam. Legal. Isso é muito diferente. E aí você foi pra lá pra fazer exatamente o quê? Quais foram as atividades que você fez lá nessa missão que você foi? Perfeito. Como vocês podem ver, o curto prazo que a gente teve ali foram de 10 dias. Não dá pra você colocar uma missão em prática em 10 dias. Você não consegue ficar inserido na cultura, nem o jet lag você consegue superar em 10 dias, né? Exatamente. A gente não consegue criar laços com a pessoa. Porque lá não tem como você do nada ir criar uma igreja como a gente imagina, que é super fácil. Você tem que criar relacionamento com as pessoas, ter cuidado com elas. Então, 10 dias não é nada. A gente foi pra realmente chamar as pessoas pra verem como é a realidade de uma missão. Ah, entendi. Porque o que acontece normalmente? Você vai em um campuri, que é, né, um acampamento de jovens desbravadores, que são aqueles parecidos com a galera dos escoteiros. Ou você vai em algum congresso adventista, normalmente lá vai ter uma cabaninha, um lugar onde tem as pessoas que falam sobre missão. Sim. Você ouvir uma pessoa falando sobre missão é muito diferente de você ver alguém vivendo a missão. Então, qual foi a ideia da AFM, que foi a agência de missões que me levou? Eles pensaram, nós vamos levar influenciadores cristãos para o campo missionário, para eles demonstrarem na vivência, na pele, como que é as coisas, e através da linguagem deles. Então, foi esse o grande ponto. Muito importante. Para que a gente se conecte com um público que entende a nossa linguagem. Eles tiraram aquela coisa de um missionário que só ficou ali e de colocar uma pessoa completamente diferente e colocar naquela realidade. Então, por isso que foi um curto prazo dessa maneira, sabe? Foi uma jogada muito inteligente. E eu não sabia, mas depois da missão, na verdade, quem tinha que ter ido no meu lugar era o Pedro Valença. Nossa. Não era eu. Aí eu fiquei, desculpa, Pedro. Mas foi o que você disse no começo. Deus fazendo ali todos os planos corroborarem para que acontecesse o seu sonho, o desejo do seu coração ali. Perfeito. De ir pra missão. E olha como Deus é cuidadoso, né? O Pedro Valença, nesse caso, ele tava evangelizando através das redes, mas não da rede social, através da TV, que é um meio de comunicação que tá quase extirpado. As pessoas não estão mais vendo televisão. E ele estava lá com um coral, cantando músicas evangélicas e demonstrando o evangelho através de um público que talvez não veja mais. E Deus nos colocou
pra cuidar de um público nas redes sociais. Perfeito. Que é completamente outra faixa etária, completamente outras pessoas. Então, Deus tem um cuidado tão maravilhoso de cuidar daqui, de lá e de cada passo, assim, sabe? Então, foi muito legal. Muito legal. Eu quero, Brenda, agora que você me conte a experiência que mais te marcou lá. O que mais te deixou assim, tá, beleza, isso eu vou levar pra minha vida e eu nunca mais vou esquecer, quem sabe, a história que você escutou de alguma pessoa, a experiência que você viveu que mais te marcou na missão. Essa parte é muito difícil de escolher alguma história, porque foram tantas. Tantas coisas, né? A gente conheceu tanta gente incrível, mas a história que mais me marcou é até uma história meio macabra do que aconteceu, assim, sabe? Logo quando a gente chegou no Camboja, as meninas, elas são muito cuidadosas ao falar sobre as outras culturas, porque elas entendem que isso faz parte das pessoas. Então, imagina, eles fizeram um estudo que os dados para que uma pessoa que realmente vive na cultura da janela 1040, ela demora 3 anos para se batizar. Nossa. Porque a cultura é a mesma coisa que a sociedade dela. Então, ela vai perder todas as raízes que ela tem. Ela vai ter que renegar, literalmente, ela vai ter que nascer de novo. É totalmente fora da nossa realidade, porque a gente vive num país laico hoje, né? E 80%, 90% do nosso país é cristão. Exatamente. Então, quando a gente vê isso, é muito difícil a gente colocar na nossa realidade. Quando eu tava lá, e eu olhei as pessoas adorando nos templos e admirando aquelas imagens e vivendo aquela vida, eu só fiquei pensando o quanto a gente precisa mudar a nossa perspectiva e se colocar em ação, em fazer, em literalmente dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque, gente, é muito diferente do que a gente vive aqui. É muito tempo, é muita gente. E a gente fica falando o tempo todo, Jesus está voltando, e a gente não tá fazendo tudo que a gente precisa fazer. Então, isso me assustava muito, sabe? Eu olhava e falava, Jesus não tá vindo agora, porque a gente não tá fazendo o suficiente. Eu olhava as pessoas, olhava os menininhos, tipo, desse tamanhinho, assim, como monges. E eu pensava, mas e aí? E agora? Sabe? Como que vai ser? Então, isso me assustava um pouco. E as meninas têm tanto essa perspectiva lá, que elas viviam experiências sobrenaturais e elas não conseguiam perceber. A gente perguntou pra elas qual foi a experiência mais sobrenatural que elas viveram e elas foram dar estudo bíblico pra uma mulher e ela falou que ela tinha uma boneca. Ela ganhou uma boneca do esposo dela. E que essa boneca era uma boneca que começou a se mexer. Que ela começava a falar. Meio Annabelle, né? Uma coisa meio filme. Loucura. E o que aconteceu? A mulher falou, eu não vou levar essa boneca embora porque tem um espírito nela. Vai que esse espírito fica bravo comigo, então eu vou deixar ela. A mulher fez um pedestalzinho na casa dela e colocou a boneca que falava e se mexia lá dentro. Se fosse eu ia atacar essa boneca longe. Mas a mulher deixou a boneca lá dentro. Ela nas profundezas do mar. Exatamente. E ela deixou a boneca lá. E daí essa boneca tava lá e as meninas foram fazer estudo bíblico com ela. E a mulher contou da história. As meninas oraram com ela, falaram que aquilo não era real, que era só um espírito mau, que na verdade esse espírito era um anjo mau. Explicaram tudo. No final, a mulher, ela literalmente acreditou nas meninas e deixou aquela boneca ser queimada. Elas oraram com a boneca, enfim, e resolveram. As meninas, tipo, adolescentes, 19, 20 anos, lutaram contra o espírito mal. E elas, tipo, não, isso é normal. Então, pra você ver como a gente tá em um outro contexto, que lá as coisas se manifestam de uma maneira muito diferente do que se manifestam aqui. Então, quando elas contaram e eu percebi que a gente vai se acostumando com as coisas e a gente vai deixando pra depois, me assustou. E aí, ver toda aquela realidade foi que me pegou também. Tipo, nossa, a gente precisa fazer muito mais. Como que isso impactou na sua vida? Porque hoje eu tenho certeza que você ter ido pra lá fez com que a sua vida, sua perspectiva de vida mudasse de uma forma totalmente diferente. Uhum. E eu quero que você me conte essa experiência e agora a gente tá chegando no final, e dê uma dica pra quem
quer ser missionário ou tem a pretensão de ser missionário e às vezes não tem a oportunidade, como que eles podem fazer para ser missionários também? Perfeito. Existem várias agências de missões por aí. Então, você pode procurar aquela agência que mais te definir. A minha dica é que você procure a FM, porque eles cuidaram muito bem da gente. Eles têm, enfim, diversos apontamentos ali para te deixarem com muita tranquilidade, o que foi ótimo. Então, super indico a FM para você. E o que eu posso definir para você é: não importa o que aconteça, não importa o que se passe na sua mente, o quanto vai ser difícil, o quanto você vai sentir medo, o quanto você vai estar longe da família, não importa, assim, sabe? Quando a gente tava lá, a gente tava completamente inserido naquela realidade. E ver o quanto aquelas pessoas precisavam da gente e o quanto elas precisavam de amor foi o que me motivou a ficar todo aquele tempo longe da minha família, do meu esposo, dos meus amigos. Então, se eu pudesse definir em uma só palavra, 2, 3, não tenha medo. Vá, sabe? Viva isso. Pode ser difícil, a gente realmente precisa correr muito atrás para conseguir viver um sonho desse, mas com certeza vai valer a pena no final. Porque você viver o evangelho é maravilhoso. Ouvir as suas respostas, ver as suas respostas em prática na vida é muito incrível. E principalmente, eu não vivi uma experiência própria lá, mas ao ver o quanto é importante a experiência das outras pessoas e você não ser mais o centro das atenções e ser outra pessoa. Sim. Foi tão incrível quanto, sabe? Mostrar as histórias foi tão maravilhoso quanto viver as histórias. Fantástico. Que experiência. Nossa, Deus deu um presentaço pra você, Foi o melhor presente de aniversário que eu já recebi na vida. Meu marido é um grande presente, mas olha... Deus caprichou. Que presente maravilhoso, que experiência fantástica, Brenda. Nossa, muito bom essa conversa. Pena que a gente não tem tanto tempo para conversar, senão a gente poderia fazer que nem o Flow, que fica 5, 6 horas conversando. Mas você contar um pouquinho dessa sua experiência foi maravilhoso. Eu tenho certeza que impactou a vida de várias pessoas que estão assistindo também. Certeza. E se você está em dúvida, o que a Brenda disse, em 3 palavras, não tenha medo. Exatamente. Você não pode ter medo. Deus vai te capacitar. Se você se sente incapacitado, peça para Deus te capacitar. Se você se sente que não tem dinheiro, e às vezes não tem mesmo, peça para Deus, Ele vai te ajudar. Então é muito importante colocar nas mãos de Deus. Último recadinho pra galera, uma última frase. Último recado. Não importa se você vai para outro país ou se vai ajudar quem estiver ali na esquina. Faça de acordo com o que Deus mandar. Não deixe o chamado para depois. Porque a experiência de viver o que Deus pede para você é inimaginável. Você não faz ideia do quanto isso altera a sua perspectiva. Seja aqui, seja lá, seja pelas redes sociais, seja da maneira que você for chamado. Eu sempre falo, talvez você ache que você não tem grandes capacidades, mas talvez fazer um pãozinho para sua vizinha vai ser a grande abertura para que ela possa conhecer a Cristo. Então não deixa para depois. Você tem um dom, use ele da melhor maneira para honrar a Cristo. Perfeito. Brenda, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Foi muito bom a gente ter conversado sobre missão aqui junto contigo. Eu que agradeço, e agradeço principalmente por vocês se colocarem à disposição de viver a missão, porque vocês já estão vivendo. Pode parecer que está longe, pode parecer que é só num futuro, mas a missão de vocês já acontece todos os dias, aqui no podcast e também na vida de vocês pessoal, porque eu conheço e sei como é. Então, meus parabéns, amigos. Deus seja louvado por isso, tudo para honra e glória de Deus. Amém. É isso aí, gente. Esse foi então o BeiraCast. Antes eu quero que você fale da novidade que tá saindo aí. Eu vi algumas coisas nos seus stories ali. Ai, gente. Não sei se você quer falar ou não. Eu trouxe até o protótipo e esqueci. Mas tudo bem. Agora a gente tá nessa vibe Bobbie Goods, né? Principalmente no nosso grupo de amigas. A gente fica pintando o tempo todo, tá? A gente tá viciado nesse negócio. Então eu pensei, ok, pintar um urso é legal? É legal. Mas é mais interessante ainda a gente colocar Cristo em todas as partes do nosso dia. Então, a gente preparou um livrinho muito especial, com o meu livrinho coloridinho. Tem a Bíblia gordinha, então agora eu tenho o meu livrinho coloridinho. Legal, gostei.
principalmente mais voltado para as crianças e mulheres, para que a gente possa pintar juntos. Então, é um projeto aí que daqui uns 15 dias já tá rodando e, enfim, eu tô muito orgulhosa. Legal. Muito feliz de tudo que Deus tem feito e colocado esse plano em ação também. Quando tiver, eu trago aqui para mostrar para vocês. Exatamente. Beleza? Então, esse foi o nosso BeiraCast. Quero pedir para você, eu falo todo vídeo, mas quero pedir para você que não ainda é inscrito, que você inscreva aí, ativa o sininho para não perder nada. Se você tá ouvindo no podcast, no Spotify também, você pode seguir o podcast para você não perder nenhuma notificação. Beleza? Um beijo então para vocês. Tchau, tchau. Até mais.